tua palavra esconde, guardada no meu coração. Olá, paz, de volta aqui ao texto de Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Hoje eu quero compartilhar com você o verso 13 do capítulo 12 de Romanos, que diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A NVI traduz esse texto da seguinte forma: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. A Bíblia na linguagem de hoje vai dizer o seguinte: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Meus amados, John Stott, comentando esse texto, ele vai definir esse verso aqui com a palavra generosidade. Ou seja, o verbo usado aqui para compartilhar é um verbo que pode indicar tanto o compartilhamento de momentos difíceis, né? De você compartilhar com alguém um momento difícil que essa pessoa está passando, mas pode também indicar repartir bens, dividir algo que você tem com alguém que tenha menos ou que esteja sem, né? Portanto, o texto aqui nos desafia a prática da generosidade. Por isso que Paulo é enfático quando ele diz: compartilhai as necessidades dos santos. Costuma-se dizer que é fácil compartilhar coisa boa, mas temos muita dificuldade de compartilhar momentos difíceis. Mas esse texto nos convida e nos alerta que o verdadeiro cristão é aquele capaz de demonstrar generosidade com aqueles que mais precisam, né? Isso nos faz lembrar, por exemplo, a koinonia que acontecia ali na igreja em Jerusalém, registrada em Atos, né? Onde diz o texto que todos tinham tudo em comum. E aqueles que tinham mais, por exemplo, eles vendiam suas propriedades e doavam os recursos para que esses recursos abençoassem e ajudassem aqueles mais necessitados. Então havia uma verdadeira koinonia, uma preocupação com o próximo, com o irmão carente e necessitado. William Barclay ele vai dizer o seguinte: em um mundo que está governado pelo afã de ter, pelo afã de possuir, o cristão se inclina a dar, porque sabe que o que guardamos, nós perdemos, e o que damos, nós temos. Portanto, querido, é importante atentarmos para esta recomendação da palavra de Deus. Um outro comentarista, William Hendricks, ele vai definir isso com a expressão a urgente necessidade de alívio. Ou seja, estamos vivendo um tempo onde há muitas pessoas, existem muitas pessoas com a necessidade urgente de alívio. E o texto continua: praticai a hospitalidade. A linguagem de hoje vai dizer assim: recebam os estrangeiros em suas casas. De fato, estamos vivendo hoje um tempo onde isso está difícil, cada um na sua casa, impossibilidade de acolhermos, de hospedarmos outras pessoas em nossa casa. Mas esse texto ele é para todas as épocas, não só para essa. E aqui, na verdade, o texto está nos lembrando que se nós temos um coração disposto a compartilhar a necessidade dos santos, uma delas é a necessidade da hospitalidade. E aqui está dizendo que nós devemos praticar. Não é uma coisa que a gente espera, mas uma coisa que a gente se propõe a fazer. Ou seja, ser útil, ser necessário na hora que de fato alguém precisa. E fazer isso com todo amor, com todo carinho, com toda responsabilidade. Ou seja, abrir o coração para aquele que está necessitando. Portanto, querido, é necessário lembrarmos desse aspecto. E há um comentarista que ele faz uma ligação interessante desse texto com o texto de Mateus capítulo 25, verso 35,
quando ele diz assim: o que em todo tempo deve ser claramente levado a sério é que tudo quanto foi feito à pessoa necessitada é feito àquele que no grande dia do juízo irá dizer: eu era estranho e vocês me hospedaram. Então, na verdade, fazendo a quem precisa, você está fazendo ao próprio Jesus, e nós não podemos esquecer disso. E aí eu quero encerrar lembrando a você 3 coisas. Primeiro, aqui não é um pedido, é um mandamento, é uma ordem. Não está pedindo para que você compartilhe, se possível, a necessidade do santo, tente, talvez, não. Está dizendo que nós temos que compartilhar as necessidades dos santos. É uma virtude cristã, é uma ação cristã, é uma demonstração do Cristo que está em nós quando nós amamos e compartilhamos a necessidade do outro. Uma segunda coisa é: enxergue além de você. A tendência nesse tempo que estamos vivendo de nos preocupar muito com a gente e esquecendo dos outros. Preocuparmos com a nossa despensa, com a nossa saúde, com a nossa proteção, com a nossa casa, com as coisas que temos, e às vezes nos fechamos para o outro. Esse texto nos diz que devemos enxergar além de nós mesmos, além da nossa casa, além da nossa família. Erga os seus olhos e compartilhe, enxerga a necessidade que o outro tem. E em terceiro lugar, seja solidário. Uma vez que você detectar a necessidade, uma vez que você perceber que alguém precisa de fato de ajuda, uma vez que você detectar uma oportunidade de abençoar alguém, seja solidário. Haja, faça algo, porque fazendo assim você vai estar dando um testemunho da sua relação com Jesus. Atente para o texto: compartilhai as necessidades dos santos. Ou seja, vamos olhar para todos, mas o exemplo começa em casa, começa na igreja, com aqueles que estão mais próximos de nós. E antes desse da igreja, começa com os nossos familiares. Portanto, meus amados, está aqui uma recomendação especial para esse tempo que nós estamos vivendo. Leve isso em conta e seja um instrumento de Deus nesse tempo difícil. Que Deus nos abençoe.